Oi? Expulso da faculdade? Não, não fui expulso da faculdade. Eu não sou bem-vindo, José. Como eu posso dizer isso de uma forma mais simples para vocês? Digamos Ui. que o que a faculdade em ampla escala acredita, eu não concordo. Digamos que é mais ou menos o seguinte: digamos que todo mundo da sala gosta de vermelho. Aí chega alguém e fala o seguinte: eu gosto de azul. Você passa a ser uma pessoa que não é totalmente bem-vinda, porque você não faz parte do bolo, Ah, entendeu? entendo, professor. Não faz parte do Tipo, bolo. eu acredito na Terra redonda. Nossa, Daí chega uma pessoa, não, eu acredito na Terra plana. É tipo Não, isso, mas professor. isso daí é idiota mesmo, José. Isso aí não tem que levar em consideração, não. Mas é mais ou menos isso, tá? Mas enfim, é essa situação, só que essa questão aí que você falou, isso é uma coisa muito bobona, que eu vou até comentar hoje, tá? Porque hoje envolve a formação da Terra. Ó, o que vocês estão vendo aqui no slide, tá? Agora todos vão para a projeção. 370, 378 são as páginas que eu irei discorrer hoje, tá? Eu vou comentar ah, assuntos tá. nela. Oi? Enfim, eu vou comentar assuntos que estão presentes nessas páginas. Pessoal, geologia em primeiro lugar, tá? Aqui nessa aula eu vou pedir para vocês aí, não nesse aqui, tá? Esse aqui que vocês estão vendo agora, não. Só que vai chegar um slide aí que eu vou pedir para vocês darem um print na tela, tá? Porque eu vou querer que vocês copiem aquela parte no caderno. Isso que vocês estão vendo agora não é obrigatório. Quem quiser printar e copiar depois, sinta-se à vontade, tá? Só que isso aqui não é obrigatório. Isso aqui é uma definição bem superficial do que é geologia, tá? Vou ler com vocês. Geologia é a ciência que se dedica ao estudo da crosta terrestre, da matéria que a compõe, o seu mecanismo de formação, as alterações que ocorrem desde a sua origem e a estrutura que a sua superfície possui atualmente. Ou seja, pessoal, a geologia, ela estuda o planeta, o que compõe o planeta e como se formou o planeta, tá? Isso aqui é uma coisa que eu já falei para vocês, ó. Ciência não é uma matéria, tá? Ciência é todo tipo de estudo. O que vocês têm na escola aí, essa matéria ciências, na verdade, ela é a união de três ciências, tá? Biologia, física e química. E geografia também, porque eu estou ligado que vocês estão vendo em ciências praticamente o mesmo conteúdo de geografia, tá? Então, a matéria ciências que vocês têm uma fusão dessas quatro matérias, tá? Quando vocês chegarem no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ter as matérias em si, tá? Biologia, química e física. Só que agora é apenas um grande apanhado que é ciências, tá? Geologia estuda isso, o nosso planeta. E a geografia, pessoal, ela, digamos que ela acolhe a geologia, tá? A geologia faz parte do que a geografia estuda. Então, eles acabam que se contribuindo de forma ampla. Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides que na aula passada eu mostrei também, e futuramente vocês irão ver também, porque não tem por que trocar os slides, tá? É a mesma representação, só a explicação que vai mudar. Isso que vocês estão vendo aqui é a estrutura do planeta em relação às suas camadas. A crosta terrestre, onde nós estamos, onde estão aqui os oceanos e os continentes. O manto é aquela parte onde existe muita rocha derretida, tá? Só que essa rocha derretida do manto, ela é uma rocha que está em um estado um tanto quanto pastoso, tá, pessoal? É como se fosse uma massa de concreto, é uma coisa bem dura ainda. Ela é um meio termo de líquido e duro, sólido e líquido, tá? O manto é isso, tá? Uma concentração gigantesca de rocha que está o quê? Lentamente derretendo. O núcleo externo, ele é parecido com o manto, só que qual que é o problema, pessoal? Quanto mais você se aproxima do núcleo interno em relação às rochas derretidas, mais líquido fica o magma. Aqui no manto, o magma, ele é bem grosso, tá? Uma textura bem grossa de verdade. Aqui no núcleo externo, o magma, ele é completamente líquido. Magma, rocha derretida, que isso fique bem claro. Núcleo externo, esse magma, ele é bem líquido, como se fosse água, tá? Uma água que é rocha derretida a 2.000 graus Celsius de temperatura. E o núcleo interno, que é o coração do planeta, ele é sólido e ele é bem duro, tá? Por que isso acontece? Eu comentei na aula passada brevemente. O núcleo interno, ele é sólido por causa da gravidade do planeta. Pessoal, a gravidade, ela é uma força que esmaga tudo, tá? E quem emite essa força que esmaga é o núcleo. Qual é o resultado disso? Todo tipo de material que se encontra no núcleo interno, ele está compactado. E quando você compacta algo em um determinado ponto pequenininho, aquele algo, pessoal, ele passa o quê? A ficar no estado sólido. É por esse motivo que o núcleo do planeta é uma grande bola de ferro e níquel, tá?
Vou dizer uma passada também para vocês, ó, ferro e níquel. São dois metais extremamente pesados e o coração da Terra, ele é formado de ferro e níquel, tá? Aqui é a mesma representação, vejam bem, ó. Aqui, ó, a crosta, onde nós habitamos. Aqui o manto, formado por rocha quase derretida. Aqui, ó, o núcleo externo, formado por uma rocha em estado bem líquido. E o núcleo interno, que é uma grande esfera de ferro e níquel, pessoal. Que são metais extremamente pesados que estão compactados no núcleo do planeta. Tipos de rocha. Isso aqui acho que é a parte mais importante da aula, tá? Pessoal, isso aqui vocês, infelizmente, tá? Eu queria que vocês vissem de verdade. Vocês iam ver tipos incontáveis de rochas se vocês fossem nesse passeio que eu orquestrar para vocês, que não vai mais acontecer. Nós podemos dividir as rochas em três grandes famílias, três grandes grupos. As rochas igníneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Isso aqui que vocês estão vendo são algumas das rochas, tá? De acordo com os seus tipos, ó. Por exemplo, ó, granito, basalto, obsidiana são rochas magmáticas. Aqui, ó, por exemplo, ó, conglomerado. Essa daqui, ó, dolomita, são rochas sedimentares. E as metamórficas, por exemplo, aqui, ó, a quartzita, a serpentina, são rochas metamórficas. Agora eu irei, Sextuano, explicar como que cada uma delas se forma, tá? Vamos começar aqui pelas rochas magmáticas. Pessoal, as rochas magmáticas, elas se formam através do quê? Do magma. Isso aqui é importante destacar. Rochas igníneas ou magmáticas, tá? É a mesma coisa. Todas elas aqui, ó, são rochas igníneas ou magmáticas e elas se formam através do magma. O magma, ele é rocha derretida. Só que qual que é o grande porém aqui? Você não pode falar que rocha é tudo igual. Cada rocha aqui, ó, possui um tipo diferente de mineral. Algumas têm mais ferro, outras podem ter mais cálcio, outras podem ter mais magnésio, mais alumínio, mais carbono. Cada rocha tem uma composição química diferente, Sextuano. Ou seja, cada uma delas forma o quê? Um magma diferente. Nesse estado aqui, ó, esse magma aqui, ele possui infinitos, tá? Infinitos mesmo, minerais. Minerais de todos os tipos que vocês imaginarem, esse magma possui. Quando esse magma chega na superfície, ele resfria. Quando ele resfria, ele se torna novamente uma rocha, tá? Lembrando a vocês novamente, magma é rocha derretida. Quando está embaixo da terra, magma. Assim que ele sai e fica na superfície, é lava, tá? Só que no final das contas é tudo rocha derretida. Isso aqui, ó, isso aqui não deveria estar aqui, isso aqui eu vou voltar mais tarde. Isso aqui eu volto mais tarde, tá? Ó, aqui, ó, novamente, pessoal, exemplos de rochas magmáticas, tá? Riolito, o granito, o basalto e o gabbro. Uma coisa que é importante destacar é que geralmente as rochas magmáticas elas são escuras, tá? A maior parte delas tem uma coloração cinzenta ou bem escurecida. Pouquíssimas são rochas claras. Isso acontece, pessoal, por causa do ferro, tá? Quanto maior a concentração de ferro, mais escura é aquela rocha. E como eu disse para vocês, o núcleo da Terra é praticamente formado de ferro, tá? O ferro ele é um metal muito presente no planeta e as rochas magmáticas possuem uma grande quantidade dele. Agora aqui, ó, isso aqui é uma coisa importante, tá? Vamos diferenciar os tipos de rochas magmáticas ou ígneas entre plutônicas ou intrusivas, faltam essa aqui, ó, e entre vulcânicas e extrusivas. Isso aqui, ó, eu acho que não é uma coisa para vocês decorarem não, tá? O que eu quero que vocês decorem é o que realmente importa. Rochas magmáticas ou ígneas feitas de magma ou lava. Pessoal, rochas plutônicas ou intrusivas, elas são o quê? Formadas através de um resfriamento bem lento. E apresentam o quê? Minerais grandes. As rochas plutônicas e intrusivas, elas se formam na superfície. Ou seja, esse magma aqui, ó, assim que ele sai dos vulcões, ele o quê? Vai resfriar bem devagarzinho até formar o quê? Uma rocha plutônica ou intrusiva. Por que os minerais são grandes e bem perceptíveis, pessoal? Porque cada mineral resfria em uma temperatura diferente. Tem minerais que resfriam automaticamente e tem minerais que demoram dias para resfriar, tá? Perder aquele calor. Conforme o tempo de resfriamento muda, o mineral pode ser mais visível ou menos visível. Rochas plutônicas ou intrusivas formadas à superfície. As rochas vulcânicas ou extrusivas, pessoal, aqui a situação é diferente, tá? O resfriamento ele vai ser instantâneo e os minerais vai ser pequeno. O que acontece aqui, ó? Boa parte dos minerais presentes nessa rocha aqui, eles são o quê?
quase instantaneamente eles foram o quê? Literalmente resfriados, na hora. Resfriou demais. E por que que a rocha ela tem essa coloração escura, pessoal? Porque, como eu disse para vocês aqui, ó, foi muito rápido. Um lugar que acontece uma formação muito grande de rochas vulcânicas ou extrusivas, gente, é quando a lava ela chega no mar, tá? Assim que ela cai na água, na hora essa lava resfria. Então todo mundo resfria ao mesmo tempo. Aqui, ó, cada mineral resfria num tempo diferente. Aqui todo mundo automaticamente resfria. Essas são o quê? As rochas vulcânicas ou extrusivas. Vamos continuar aqui, ó. Rochas sedimentares. As rochas vulcânicas, como eu disse para vocês, vulcânicas ou ígneas, são formadas a partir de magma ou lava. As rochas sedimentares são formadas como? A partir de sedimentos de outras rochas. O que é um sedimento? Sedimento, ô sexto ano, são pequenas partículas de rocha, tá? Eu acho que eu coloquei aqui uma distinção para vocês, ó. Isso aqui não, isso aqui vamos por partes, melhor eu explicar primeiro. Sedimentos são pequenas partículas de rocha, tá? O que acontece? As rochas, elas sofrem, daqui a pouco vocês vão ver, né, naquele slide lá, o processo de intemperismo e erosão, isso vai o quê? Vai fragmentando a rocha, vai quebrando a rocha. Aquela rocha vai literalmente perdendo pedacinhos, e isso são o quê? São sedimentos. O que acontece? Olha só, a argila é formada por pequeníssimos pedaços de rocha, tá? Quando esses pequeníssimos pedaços de rocha se unem, pessoal, isso que é diagênese, tá? Formam o quê? Uma rocha sedimentar, que é o argilito. A areia não é terra, a areia é rocha, tá? A areia são pequenos pedaços de rocha. Essa areia, pessoal, quando ela é compactada, ela forma o arenito. O balastro também, ó, pequenos pedaços de rocha. Quando eles são unidos através do calor, acontece o que? Essa diagênese, que é a união, e forma a brecha ou conglomerado, tá? Isso são rochas sedimentares, formadas a partir de pedaços de outras rochas. Ah, não, é o WhatsApp, eu tô pensando que é o grupo aqui, é o chat, enfim, vamos lá. Ó, aqui ó, nós temos os últimos tipos de rocha, vocês estão falando, rochas metamórficas. Rochas magmáticas ou ígneas, formadas de magma e lava. Rochas sedimentares, formadas através de pequenos pedaços de outras rochas. E as rochas metamórficas. O que acontece aqui? As rochas metamórficas, elas são formadas a partir de outras rochas. Por exemplo, o granito é uma rocha magmática. Quando o granito ele sofre um aumento de temperatura e uma pressão muito grande, ele se transforma nesse gneiss. É como se fosse uma evolução, tá? Só que isso aqui, ó, isso aqui não é feito pelo homem não, tá? O granito que eu tô falando para vocês aqui agora é um granito que está embaixo da terra. É um granito que se formou praticamente dentro de um vulcão. Quando esse granito começa a ser esquentado demais, ele começa a, entre aspas, derreter, e quando ele se esfria de novo, ele forma o quê? Forma o gneiss. Aqui, ó, o arenito. O arenito é uma rocha sedimentar, formada a partir de pequenos pedaços de outras rochas. Quando ele passa também, pessoal, por um processo de aumento de temperatura, ele forma o quê? O quartzito. O calcário também é uma rocha sedimentar. Quando ele passa por outros processos químicos e físicos, como aumento de temperatura, aumento de pressão, ele forma o quê? Forma o mármore, que é uma rocha muito utilizada para fazer armários, pias e móveis, tá? Ou seja, rochas metamórficas são a evolução de rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e outras rochas metamórficas, tá? Tem rochas metamórficas que se transformam em outras rochas metamórficas. Aqui esse slide, ó, como eu falei para vocês, ó, o totalzão aqui, ó, o conglomerado. Como vocês podem ver, ó, é a união de vários pequenos pedaços de rochas, vários pequenos sedimentos. Aqui, ó, o granito, uma rocha magmática. Cada corzinha aqui, ó, quer dizer que cada uma se formou ou resfriou em um tempo diferente. E aqui o micaxisto, que é uma rocha metamórfica formada a partir de uma rocha magmática, se eu não me engano, tá? Uma rocha magmática dentro de um vulcão ou embaixo da Terra começa a esquentar demais, é literalmente esmagada pela gravidade do planeta e se transforma nisso aqui, tá? Uma rocha metamórfica. Agora é o seguinte, ó, já destaquei aqui. O que eu quero que vocês façam? Vocês não vão fazer agora porque é muita coisa. Eu quero que vocês tirem um print da tela. Dá para fazer isso no celular, dá para fazer isso no computador. No computador, se eu não me engano, pessoal, tem uma tela aí chamada print screen, tá? Notebook, computador tem. Se vocês apertarem esse print screen e forem no Paint e apertarem Ctrl V, a telinha ela vai ficar lá, tá? Eu quero que vocês printem essa tela e eu quero que vocês copiem no caderno. Isso aqui é muito importante.
Vou ler com vocês aqui. Printem e depois copiem, porque é importante, tá? Eu não vou dar visto, não, tá? Isso aqui é importante porque faz parte do conteúdo. É isso. É uma coisa que eu recomendo que vocês copiem. Não estou obrigando ninguém a fazer nada, mas eu recomendo de verdade. Origem da Terra. Formação do planeta, formação do universo e por diante. Na aula passada eu comentei. Segunda etapa aqui, ó. O magma começa a se resfriar, e forma as rochas magmáticas. Terceira etapa, o calor e a pressão fazem as rochas magmáticas se transformarem em rochas metamórficas. Ou seja, calor, temperatura e pressão, a força da gravidade, é aquilo que transforma uma rocha em metamórfica, tá? Que acontece aqui, essa metamorfose. As rochas magmáticas e metamórficas, já na superfície, passam a ser afetadas pelo intemperismo, meteorização. Já vou comentar o que é isso aqui. As rochas magmáticas e metamórficas são lentamente deterioradas pela erosão, já vou comentar também, e vão formando pequenos fragmentos, que são sedimentos, que é o que eu falei para vocês aqui agora. A areia são pequenas rochas, pequenos sedimentos. A diagênese, também vou comentar agora, compacta os sedimentos juntamente com os orgânicos, que são restos de animais e plantas, criando assim as rochas sedimentares. Ou seja, em primeiro lugar, vem as magmáticas, depois vieram as metamórficas e depois as sedimentares, tá? Agora, atualmente, as três acontecem ao mesmo tempo, de todos os jeitos, formatos, cores, tamanhos, lugares, tá? Agora, todas elas se transformam em todas as outras. Só que, de acordo com a origem do planeta, em primeiro lugar, vieram as magmáticas, ou ígneas, em segundo, as metamórficas, e em terceiro, as sedimentares. Isso aqui também, podem printar, podem tirar foto, podem copiar, porque isso aqui também é importante, tá? Eu recomendo que fique no caderno, que é a explicação do que essas palavras querem dizer. Inclusive, ó, quando vocês vierem aqui, e se vocês copiarem no caderno, tá? Destaquem as palavras de amarelo, tá? Façam de outra cor ou façam um grifo aí. Intemperismo ou meteorização. Professor, Oi. quando a gente tirar print, esse negocinho vermelho de gravando em cima vai ficar na frente? Eu acredito que vai. Só que eu acho que se Porque não dá você... pra ver o que tá escrito. Olha, eu não sei. Olha, eu acho que se você clicar, dar 2 cliques aí no slide, eu acho que toda a tela do seu computador fica só o slide. Porque eu estou fazendo isso na faculdade e quando eu dou 2 cliques, fica toda a tela aparecendo. Tentei para ver o que acontece. Eu não sei te dizer se vai, hein? Mas assim, se você tiver dificuldade, eu posso não, tá? Eu vou mandar no grupo, tá? Eu vou mandar no grupo assim que eu chegar em casa, eu mesmo vou tirar foto, pessoal. Eu vou tirar foto e eu mando para vocês. Mas quem quiser agora aí pode fazer isso já para copiar depois. Mas eu vou fazer também para ajudar um pouco. Vamos entender o que é intemperismo ou meteorização. Degradação química, geralmente por causa da água, física, geralmente por causa do vento, e biológica, geralmente por causa das plantas, nas rochas. Pessoal, a água é aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é verdade. A água bate na rocha e vai arrancando pequenos pedaços de sedimentos, tá? O vento é a mesma coisa. Por incrível que pareça, o vento consegue quebrar a rocha, consegue arrancar pequenos pedaços, que são sedimentos. As plantas, conforme as raízes crescem, elas também quebram a rocha, tá? Intemperismo é literalmente, tá? Quando a rocha começa o quê? A ser destruída por agentes externos, como água, vento e planta. Isso é intemperismo, tá? Que é quando a rocha é quebrada. A erosão, ação de forças naturais, como vento e água, ou biológica, como plantas e animais, que transportam sedimentos para outras localidades. Intemperismo, meteorização, é quando a rocha quebra. Erosão é quando os pedaços de rocha são levados. O vento, ele pode causar o intemperismo, quebrar a rocha, e ele pode também causar erosão, levar os sedimentos, tá? Os pedacinhos de rocha. A água, a mesma coisa, ela quebra a rocha e ela leva os sedimentos, tá? Podemos dizer que intemperismo, ou meteorização e erosão acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares, tá? São processos que desde que surgiu acontecem, são processos eternos. Diagênese, alteração no estado físico dos sedimentos, compactação e agregação.
que é isso aqui, pessoal, olha só, a diagênese é quando pequenos pedaços de rocha são unidos por causa do calor e da pressão também, tá? São unidos, são compactados e se fundem para formar uma grande rocha, tá? Isso que é o quê? É a diagênese, que é fundamental para que aconteça a formação das rochas sedimentares. Isso aqui eu quero copiar no caderno, isso aqui também, tá? Eu recomendo, na verdade. Quem não quiser, não copia, mas eu acho importante. E eu vou mandar no grupo também da sala lá, vou deixar em casa. Vou ser breve, tá? Isso aqui é aquele quadro gigantesco da página 375. Eu não vou ficar muito tempo nisso aqui não, porque eu vou ser sincero com vocês. Isso aqui é um assunto muito grande, é tão grande quanto a história do universo, e o que eu vou fazer para vocês aqui agora é destacar as principais eras da formação do planeta. Pré-cambriano é literalmente a formação da Terra. No pré-cambriano, todo o planeta era uma gigantesca bola de magma fervente, tá? Era só magma, era só rocha derretida, não tinha vida, não tinha água, não tinha oxigênio. A Terra era simplesmente uma bola de magma no espaço sideral. Passou o tempo, aquele magma começou a se resfriar, pessoal, e o que aconteceu? Vieram muitas rochas, muitos meteoros do espaço, e esses meteoros, eles trouxeram o hidrogênio e trouxeram o oxigênio, tá? Todo tipo de meteoro carrega também minerais. Tudo que existe no universo, pessoal, foi formado pelo Big Bang. Pergunta, José. Ô, professor. É o José? Desculpa, pensei que era o José. Pode perguntar. Ô, professor, e como que, por exemplo, assim, a Terra foi se resfriando? Gabriela, a Terra foi se resfriando exatamente pelo que eu disse, tá? O calor, ele não é eterno. O calor, ele acaba. Conforme passam os segundos, minutos, horas, a fonte de calor, ela vai lentamente, o quê? Ela vai esfriando, ela vai perdendo temperatura. Só que o que de fato causou o resfriamento do planeta é, como eu disse para vocês, ó, na formação do planeta Terra, diversos meteoros, pessoal, meteoros gigantescos bateram no planeta. Tanto é que a Lua, ela é dita como sendo um pedaço da Terra que foi formada após um impacto muito forte de um meteoro. Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu tenho sérios questionamentos em relação à formação da Lua, só que vamos agora achar que a Lua realmente é um pedaço da Terra, tá? Esses meteoros, eles trouxeram diversos tipos de minerais. E como eu disse para vocês, dois minerais extremamente importantes que foram trazidos por esses meteoros é o quê? O oxigênio e o hidrogênio. Quando você mistura duas moléculas de hidrogênio e quando você mistura duas moléculas de oxigênio, você forma a água. Então, a água, pessoal, ela foi trazida à Terra por meteoros, tá? A água, digamos que ela é um elemento químico que é alienígena. A água não é originária da Terra. A Terra, no começo, não tinha água, tá? Ela veio de meteoros. Esses meteoros bateram no planeta e conforme esse hidrogênio, pessoal, esse oxigênio começou a ficar no estado gasoso, o que aconteceu? Esses elementos químicos em estado gasoso começaram a ficar em volta do planeta, começaram a se condensar e formaram nuvens. Aí surgiu o que? A atmosfera da Terra. A atmosfera da Terra surgiu, nuvens se formaram e começaram as chuvas. Aí agora você já sabe o processo, né, Gabriela? Chuva bate no fogo, lentamente vai respirando até apagar. Ou seja, foi graças a esses meteoros que trouxeram oxigênio e hidrogênio que a Terra resfriou em parte, tá? Eles foram os grandes responsáveis por acabar com o período pré-cambriano. Aqui nós temos um oceano primitivo, tá? Uma representação de como ele era. Os primeiros seres vivos, pessoal, as primeiras algas se formaram assim que começou a ter esse contato de diversos tipos de elementos químicos. As primeiras bactérias, os seres unicelulares, isso aqui é mais de ciências do que de geografia, tá? Começaram a se formar graças a essa grande concentração de água que foi ocasionada justamente pelo impacto de meteoros que trouxeram hidrogênio e oxigênio. Período paleozoico. Aqui no paleozoico, pessoal, é quando começam a surgir os seres vivos. Professor, o Pedro fez uma pergunta. Pedro fez uma pergunta? Não. Pedro, é o seguinte, não é que todos os meteoros têm água, não. Pedro, é completamente impossível saber o que os meteoros têm, a não ser que o ser humano mande alguém lá, ou mande algum robô, ou alguma sonda,
para realmente examinar aquele meteoro, porque cada pedacinho de rocha que existe no universo, cada planeta, cada estrela tem uma composição química completamente diferente. Tem meteoro, pessoal, que ele é formado de diamante, tem meteoro que é formado de ouro, tem meteoro que ele realmente, ô Pedro, ele tem uma concentração muito grande de água. Isso acontece, tá? Só que essa água está no estado sólido, ela é gelo. Cada meteoro tem uma composição química diferente. Muitos meteoros que bateram na Terra tinham esse hidrogênio e oxigênio, e assim que se formou a água, tá? Cada meteoro é de um jeito, é impossível saber o que eles têm, a não ser que alguém mande uma sonda lá ou vá lá para examinar o meteoro em si. Começou a ter muita água, essa água resfriou a rocha, aconteceu intemperismo, aconteceu erosão, os seres vivos, plantas, animais, insetos, tudo isso aqui, pessoal, começou a se formar no Paleozoico, tá? Nessa época aqui, ó, os seres vivos eram bem grandes. Chegamos aqui, ó, no Mesozoico, que é o momento que surgem os grandes répteis, os dinossauros. Por que que os dinossauros e por que que as plantas, nessa época aqui do Mesozoico, eram grandes? Nessa época aqui, pessoal, tinha muito oxigênio no planeta. Quanto mais oxigênio, maior são os seres vivos, tá? Maiores eles ficam. É por esse motivo que tudo no Mesozoico, plantas e animais, eram grandes. Quanto mais oxigênio naquele ambiente, quanto mais limpo é o oxigênio, maiores os seres vivos ficam, tá? Hoje em dia tem muito oxigênio ainda, pessoal, só que hoje em dia tem o quê? Já começam a ter a poluição, a industrialização, já existem outros usos de oxigênio, o que acaba o quê? Reduzindo a oferta de oxigênio no planeta. Só que nessa época aqui tinha muito oxigênio. Pode perguntar se quiser aí. É a mesma coisa que os seres humanos? Quanto vai... Sim. Tá. Porque, Seres na verdade, a gente somos animais, né? Somos animais, José, exatamente. Seres humanos que moram em lugares mais verdes, mais limpos, mais rurais, isso aqui é um fato, tá? Que tem menos contato com a poluição. Pessoal, quem mora no campo, quem tem mais contato com a natureza, é fisicamente mais forte e é maior, tá? As pessoas que moram nas cidades, elas geralmente são menores e mais fracas. Pergunte. Professor, eu moro atrás do Lago do Amor. E aqui no Lago do Amor tem muito bicho, né? E daí toda vez que eu saio, eu vejo as árvores, muita coisa. E tem um monte de animais. Tem macaco, tem jacaré, tem um monte de aves. É muito legal. O Lago do Amor, Júlia, ele foi criado pela Prefeitura de Campo Grande. Ele não é um lago natural. E a Universidade Federal, que é onde eu estudo, eles cuidam do lago. E é isso que você falou, Júlia. O Lago do Amor, ele existe por interesses científicos, tá? Porque tem muita pesquisa sobre os animais, sobre as plantas e até sobre a água, que acontece apenas por causa do Lago do Amor. É um lugar muito bonito em Campo Grande. Eu concordo com você, Júlia. O Lago do Amor, o Parque das Nações Indígenas, até o Parque dos Poderes, que é onde ficam os governantes, a parte que tem planta, né? É muito bonito. E são coisas que estão desaparecendo, tá, pessoal? Isso é uma coisa que tem que ser destacada. Oi. Então, quer dizer, por causa da poluição, alguns animais que eram de porte grande, eles morreram por causa disso? Também, José. Também é um fator importante. É muito complexo, José, porque cada animal é um caso, tá? Cada animal e cada contexto é uma coisa diferente. Só que sim, isso que você falou é verdade. Tanto é que, ó, o que acabou com o período Mesozoico foi o impacto do grande meteoro que levantou tanta fumaça na atmosfera, pessoal, levantou tanta fuligem, tá? Causou erupções vulcânicas e diminuiu muito a quantidade de oxigênio no planeta. Esses animais morreram muito por causa disso, tá? Reduziu a quantidade de oxigênio, reduziu a quantidade de planta, porque o oxigênio é fundamental para que os seres sejam altos, sejam fortes, tá? E vamos avançar aqui que está acabando a aula já. Período Cenozoico. Aqui onde haviam os mamutes, os tigres dentes de sabre, onde a humanidade ainda estava começando a se formar, tá, pessoal? E praticamente toda a Terra era o quê? Coberta de gelo. O período Cenozoico é o atual, tá? Que é quando o ser humano surge, que é quando começam a aparecer as primeiras tribos, as primeiras sociedades, caçadores, desenvolvimentos e assim por diante, tá? Que é o período que nós estamos. Vamos lá, estruturas geológicas. Isso aqui é um mapa das placas tectônicas. Quando chegar a hora de estudar placas tectônicas, ele vai voltar esse mapinha aqui, e eu vou agora brevemente comentar para vocês. Pessoal, as placas tectônicas, como eu disse, futuramente eu volto, tá? Elas podem fazer 3 tipos de movimentos.
Movimentos transformantes, que é quando uma desliza para cima e a outra desliza para baixo, tá? Movimentos divergentes, que é quando elas vão para lados completamente expostos. Quando isso acontece, ó, o divergente e o transformante, elas criam grandes buracos no chão, tá? Principalmente divergente. E o movimento convergente, que é quando duas placas tectônicas se chocam, tá? Quando isso aqui acontece, pessoal, formam o quê? As estruturas geológicas do planeta. Esse conteúdo está na página 376. Existem 3 tipos de estruturas geológicas, que é o quê? Escudo cristalino, que são as bacias sedimentares e que são os dobramentos modernos. Vamos começar aqui, ó, pelos escudos cristalinos. Esse aqui é o mapa do Brasil. O Brasil tem dobramentos modernos, esse mapa não mostra, tá? Os dobramentos modernos do Brasil estão aqui, ó, que é onde fica o litoral do Brasil, e aqui ficam os mares de morros, pessoal, que é uma cordilheira de montanha. Tá? Futuramente eu volto para isso aqui. Agora eu quero que vocês entendam o que são esses escudos cristalinos ou maciços antigos. Escudo cristalino e maciço antigo é a mesma coisa, só muda o nome. Esse aqui é o Monte Roraima, tá? Ele está entre o Brasil, está entre a Guiana e a Venezuela, pessoal. Está presente em 3 países. O Monte Roraima tem cerca de 1,8 bilhões de anos de idade. Pessoal, um escudo cristalino ou maciço antigo é uma rocha antiga, muito antiga, tá? Com bilhões de anos de idade. É isso que é o escudo cristalino, tá? Uma grande formação de rocha, situando, que é extremamente antiga, com bilhões de anos de idade. Bacias sedimentares. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, reparem bem. Cada pedacinho aqui tem uma cor, ó. Aqui é cinza, aqui é branco, aqui é vermelho. Por que isso acontece? Cada listra é referente a um período diferente. Cada listra tem um tipo de mineral diferente. Bacias sedimentares, pessoal, são lugares onde ocorre o quê? Uma grande concentração de sedimentos, que é o que eu falei para vocês. Pedacinhos de rocha que lentamente são formados e são o quê? Compactados naquela diagênese, tá? Isso que são o quê? Bacias sedimentares. Outro exemplo aqui, ó, reparem bem, ó. Cada camada de rocha tem uma cor, porque cada camada é de um período diferente, tá? De milhões, bilhões de anos atrás. Vamos acelerar aqui, que tem coisa ainda. E por último, pessoal, dobramentos modernos, tá? Esse último aqui eu vou tratar com mais intensidade nas próximas aulas. Dobramentos modernos ocorrem no impacto de placas tectônicas. A cordilheira do Himalaia, ela acontece porque 2 placas tectônicas se batem, tá? Tá bem aqui, ó. Esse mapa é aqui, ó. É bem aqui onde está tendo impacto de 2 setas aqui, tá? Bem aqui está o quê? A cordilheira do Himalaia. Como que essa cordilheira se forma? A placa indiana bate na placa eurasiática. A placa indiana, pessoal, ela sobe em cima da placa eurasiática, tá? É assim que se forma uma cordilheira. Quando 2 placas tectônicas se batem. Isso são o quê? São os dobramentos modernos. Aqui é a cordilheira do Himalaia e aqui é a cordilheira dos Andes, pessoal. Está aqui na América do Sul, tá? Está no Chile. Nas próximas aulas eu volto aqui também. Rapidamente aqui, pessoal, para não abusar do tempo. Geologia e recursos minerais. Novamente, ó, eu quero que, se possível, vocês printem. O Pedro, sim, tá? Os dinossauros foram extintos por um meteoro. A resposta, hoje em dia, é considerada como essa. Eles morreram por causa do meteoro. O meteoro bateu e acabou o quê? Levantando uma quantidade muito grande de elementos químicos que diminuiu a oferta de oxigênio, que acabou com as plantas. Dinossauros herbívoros que comiam plantas morreram de fome. Dinossauros carnívoros que comiam outros dinossauros morreram de fome também. Essa foi o que? A extinção dos dinossauros. Eu quero aqui, ó, que vocês copiem apenas o que está de amarelo no caderno. Recursos minerais são matérias de origem natural que são escassas, logo possuem valor, determinado por diversas circunstâncias. Entendam o seguinte, Situano, tudo que existe em pouca quantidade vale muito, e tudo que existe em muita quantidade vale pouco. O diamante existe em pouca quantidade. É por esse motivo que ele vale muito. Em compensação, pessoal, o oxigênio existe em muita quantidade. É por isso que ele não tem valor. O que determina o valor de algo é a quantidade daquilo, tá? Quanto mais fácil é de obter, mais barato é. Quanto mais difícil é de obter, mais caro é. É por isso que, por exemplo, ó, pessoal, deve ter muita gente que gosta de carro, né? É por isso que um Gol vale pouco e uma Ferrari vale muito. Porque tem mais Gol do que Ferrari no mundo, é isso. Simplesmente porque a quantidade de um determina um preço maior do que outro. Isso aqui é no Brasil, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, se chama o quadrilátero ferrífero.
Esse daqui, ó, pessoal, que tem formato de um trapézio, na verdade, tá? Essa área aqui no Brasil, localizada em Minas Gerais, é uma área que tem uma concentração muito grande de minerais, tá? Minerais, que é o que eu disse para vocês aqui agora. Recursos minerais são matérias de origem natural. Pessoal, aqui tem muito mineral, mas muito mineral mesmo. Aqui tem muito ouro, tem muito diamante, tem muita prata, tem muito ferro. Todo tipo de mineral que vocês imaginarem tem aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é só uma representação, tá? Isso aqui não é de lá, não. Essa parte dourada aqui, pessoal, isso aqui que é o ouro, tá? O ouro, ele cresce incrustado em outras rochas, tá? Antes que alguém pergunte para mim assim, como se forma o ouro, a resposta é o seguinte, pessoal. Vocês podem ver agora quando acabar a aula. Vão no Google e colocam o seguinte, tabela periódica. A tabela periódica, ela mostra o nome de todos os elementos químicos que existem e que estão sendo descobertos. Todos os elementos químicos nasceram quando o universo nasceu. O ouro, pessoal, nasceu ao mesmo tempo que o ferro, que o oxigênio, que o hidrogênio, que o sódio, todos eles nasceram ao mesmo tempo, tá? O ouro tem idade no universo. Só que para se formar o ouro é muito complicado. A concentração de ouro no universo, pessoal, pode ser que no universo seja grande, só que na Terra é muito pequena. Tem muito pouco ouro na Terra. É por esse motivo que o ouro é valioso, tá? Aqui nós temos o diamante. Igualmente, pessoal, o diamante, ele é muito escasso. Tem pouquíssimo diamante na Terra. É por esse motivo que ele é o quê? Valioso. Se tem pouco, ele vale muito. E o último aqui, pessoal, isso aqui futuramente vocês verão também, tá? Só que acho que é no quarto bimestre. Esse aqui é o petróleo. O petróleo, ele é formado através da decomposição de plantas e animais. Onde tinha, há milhões de anos atrás, muitas plantas e animais, nesses períodos aí, tá? Período Mesozoico, esses animais e plantas morreram, se decomporam e formaram esse líquido preto aqui, pessoal. Futuramente, faz parte do conteúdo, eu vou ensinar para vocês passo a passo de como o petróleo surge, tá? Pessoal, é isso a aula de hoje, tá? Em relação à parte de placas tectônicas, montanhas, isso aí volta, se eu não me engano, se não for na aula que vem, é na outra aula. Não, é na aula que vem mesmo, na aula que vem. Semana que vem, acho que eu vou comentar para vocês o que são essas coisas de terremotos, pessoal. Mas por hoje é isso. Já estourou o tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Caso contrário, até, pessoal. Tchau, tchau para quem está indo. Quem quiser perguntar, sinta-se à vontade. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Interromper a gravação aqui.